Boa tarde a todos. É uma alegria. Bom, todos podem ver pelo humor do presidente que foi um dia muito bom. E foi um dia no qual nós tivemos encontros com alguns dos grupos negociadores, conversamos sobre alguns dos temas mais complexos da negociação, que seja adaptação, que seja financiamento, que seja o proposta de mapa do caminho, e tivemos, portanto, encontro com vários dos grupos negociadores. Tivemos também encontro com a sociedade civil, encontros também com o setor privado e o setor de governos subnacionais, nos quais nós discutimos as imensas consequências da COP30 do ponto de vista econômico, do ponto de vista de valorização de aspectos das consequências da mudança do combate à mudança do clima, e que comprovam que esta agenda é uma agenda que agora cobriu basicamente todas as atividades humanas. Por isso havia aqui uma variedade imensa de atores e de personalidades e que buscaram não só apoiar a negociação, mas também apoiar todo o exercício de implementação que se desenvolveu ao longo da COP30. Então, ficou muito claro essa transição entre as COPs para a negociação, que continuarão a ser absolutamente essenciais para as negociações, mas também a COP que criou os documentos que já permitem que nós possamos implementar muitas das coisas que são necessárias para combater a mudança do clima. E eu acho que todos vocês têm ido, tanto na Zona Verde como na Zona Azul, a dezenas de atividades, mostrando uma quantidade impressionante de iniciativas, as mais variadas, não só no nível subnacional, mas no nível científico, no nível do setor privado, no nível da sociedade civil, ou seja, o debate na sociedade foi muito intenso. E, claro, com a sociedade civil discutimos a cúpula dos povos, discutimos a participação intensa dos indígenas na COP, conversamos sobre a participação dos movimentos sociais na COP e do quanto a questão de transição justa é absolutamente essencial. Outro tema muito importante, levantado por vários dos países, foi a questão de gênero. Nós vamos ter aqui nessa COP uma evolução muito importante do tratamento de gênero e mudança do clima. Portanto, né, presidente, eu podia ficar aqui várias horas, mas o senhor tem que voltar para Brasília, então é isso. Obrigado, presidente, por ter vindo. Vamos passar a palavra para a ministra Marina Silva. Por favor, ministro. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigada, presidente, por toda essa dedicação que o senhor tem dado à COP30. O senhor veio na abertura da COP, na cúpula e agora nessa fase decisiva. É uma demonstração do seu empenho com um dos maiores desafios que a humanidade já teve que enfrentar, que é o problema da mudança do clima, sobretudo olhando para os mais vulneráveis. Os temas que foram abordados, os grupos com os quais dialogamos até agora, num profícuo diálogo em que o presidente chega aqui, não é? Vocês veem, revigorado e bem-humorado, já foi abordado pelo presidente da COP, embaixador Correa do Lago.
eu vou falar de algo que é bastante animador, que é o nosso TFFF, aonde vocês estão todos o tempo todo perguntando como as coisas estão evoluindo, e tivemos a alegria de que a Alemanha fez o anúncio do seu aporte. E esse aporte, como ele disse, obviamente, que o presidente ainda está instando, né, o concurso entre Alemanha e Noruega, mas na ordem de 1 bilhão de euros para o TFFF, graças a todo o esforço que vem sendo feito e numa demonstração de que, de fato, esse instrumento de financiamento global é um instrumento muito bem desenhado, muito bem estruturado e que começa a dar as respostas. A questão também, junto ao secretário-geral, o presidente Lula entregou ao secretário Guterres, né, a ratificação da nossa carta de ratificação sobre o acordo de diversidade biológica marinha em áreas além da jurisdição nacional, o BBNJ, que é uma conquista e um esforço, um interesse muito grande do presidente antes de ir para a COP dos Oceanos. A primeira-dama também se envolveu pessoalmente e hoje entregamos para o secretário, e nós do Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Gestão, minha colega ministra Esther do Equid, estamos muito felizes. O tema que foi tratado de adaptação, mitigação, transição justa, conversando com os diversos grupos, foi tudo, obviamente, que tem as complexidades, mas o presidente sempre apresentando caminhos e maneiras de caminhar, entregando a responsabilidade aí para todos nós, particularmente para a nossa competente diplomacia. E a questão do mapa do caminho, obviamente que é um tema que tem suscitado debate por todos vocês e pela sociedade de um modo geral, a comunidade científica, e todos tinham perguntas, mas tenho certeza que tivemos boas respostas. Não respostas definitivas, mas respostas processuais, no sentido de que o mapa do caminho é a possibilidade de que países desenvolvidos e em desenvolvimento possam estabelecer suas trajetórias da melhor forma possível para fazer a transição, para sair da dependência de combustível fóssil e para frear o desmatamento. E de que isso significa, com certeza, estabelecer uma linguagem que respeite as demandas de países em desenvolvimento, que aumente, com certeza, as responsabilidades de países que, historicamente, emitem mais e têm mais tecnologia e mais recursos financeiros, mas que todos estaremos nessa equação buscando as melhores formas de caminhar. É um diálogo profícuo, ninguém tem uma resposta pronta e acabada, ninguém quer impor nada a ninguém, mas tenho certeza que temos ainda muito chão pela frente para estabelecer consensos, e eu acredito no consenso progressivo, quando todos temos a intenção de dar o nosso melhor pelo clima, pela dignidade dos mais vulneráveis e porque é sempre a ética que dá as respostas técnicas para os grandes desafios que temos. Calma, gente. Passar a palavra. Ó, palma e vaia. Alguém tem que puxar. Se ninguém puxar, não acontece. Passar a palavra ao presidente Lula. Olha, eu queria, primeiro, agradecer o trabalho que vocês estão fazendo nessa COP. Quero agradecer à imprensa brasileira, à imprensa estrangeira, porque, no fundo, são vocês as pessoas que conseguem transmitir a quem não está presente a cara dessa COP. Eu, desde o início,
não tinha dúvida que a gente ia fazer a melhor COP de todas as COPs que foram realizadas até agora. E aceitar o Estado do Pará e a cidade de Belém como espaço geográfico para que a gente pudesse realizar aqui um evento que não é nosso, que é um evento da ONU, foi um desafio e muita ousadia. Porque seria muito mais fácil fazer no lugar que já tivesse tudo pronto e que a gente não tivesse que ter nenhum desafio para trazer a uma cidade que muitos brasileiros sequer conhecem. E eu quero agradecer a vocês outra vez por isso. Hoje eu tenho certeza que a China conhece Belém. Hoje eu tenho certeza que Berlim conhece Belém. Hoje eu tenho certeza que Paris conhece Belém. Hoje eu tenho certeza que a Rússia hoje conhece Belém. E eu tenho certeza que muita gente do sul do país, do meu país, hoje conhece Belém. E era muito importante para nós colocar a Amazônia como ela é, do jeito que ela é, na cabeça dos povos do mundo inteiro. Eu tenho certeza que hoje as pessoas conhecem que não só existe uma cidade chamada Belém, que é onde nasceu Jesus Cristo, mas que existe a Belém do Pará, do povo brasileiro. Um povo extraordinariamente simpático, agradável e generoso, que vocês devem ter participado. Se vocês da imprensa ainda não dançaram o carimbó, por favor, vá dançar um carimbó. Vá comer... Aparelhagem. Vai comer, sabe, a melhor culinária que nós temos nesse país aqui. E vá se divertir, porque isso aqui é um povo extremamente generoso e simpático. Eu sinceramente, estou muito feliz. Eu saio daqui agora, eu vou para Brasília. Amanhã eu vou para o Salão do Automóvel, que fazia 8 anos que não funcionava em São Paulo. E depois eu vou para Joanesburgo, na reunião do G20. E depois eu vou em Moçambique fazer uma outra visita de Estado a um país africano. Mas eu não poderia deixar de dizer para vocês que essa COP ela é diferenciada. Primeiro porque ela teve representação de muita gente, de empresário. Eu não sei quantas vezes uma primeira-dama trabalhou tanto numa COP como a Janja trabalhou. E ela não estava aqui porque era minha mulher. Ela estava aqui porque ela tinha uma função. Ela tinha uma representação dada pela presidenta da COP para que ela percorresse o Brasil e o mundo falando da participação das mulheres. Como teve gente falando dos empresários, como teve a juventude falando da juventude, porque uma coisa que nós precisamos colocar na cabeça dos dirigentes do mundo inteiro é que esses eventos não podem ser, sabe, perpetuamente litúrgicos, em que só participa, sabe, pouca gente. E muitas vezes em lugar cercado de polícia por tudo quanto é lado, cercado de arame farpado por tudo quanto é lado. A primeira vez que eu fui numa reunião do G7, em Evian, na França, e depois eu fui numa na Escócia, e eu vi tantos arame farpado, tanta coisa, eu fiquei imaginando os líderes que participam dessas reuniões tão protegidos, é porque sabem que não estão fazendo a coisa certa. Porque se estivesse fazendo a coisa certa, eu não precisava ter tanto medo do povo de cada país. E eu estou muito feliz também porque a marcha do povo, sabe, a participação do povo foi extraordinariamente bonita, ordeira, e todos entregaram o documento para nós. Estou muito feliz porque pela primeira vez na história das COP, 3.500 indígenas participaram. Porque as mulheres não são objeto nessa COP.
as mulheres têm que ser tratadas como a questão de gênero merece ser tratada com respeito na participação plena, porque as mulheres não são cidadãs de segunda classe. E é preciso fazer com que nós, dirigentes, aprendamos isso. Um mínimo de colaboração que a gente pode dar é tentar fazer inovação. Inovação no nosso comportamento. Inovação na nossa visão de nova sociedade. Inovação numa nova compreensão do que significa um ser humano nesse planeta. Qual é o papel da juventude, qual é o papel das mulheres, qual é o papel do homem, qual é o papel dos negros, sabe? Todo mundo tem um papel na sociedade. E essa COP foi um pouco isso. Por isso que ela foi feita em Belém. Uma cidade que, segundo muita gente no Brasil, não estava preparada para fazer a COP. Isso aqui fez uma COP melhor do que a COP de Copenhague, do que a COP de Dubai, do que a COP de Paris, do que a COP de Londres, do que a COP de qualquer lugar. Porque aqui o povo foi mais povo. O povo participou mais. Por isso que a COP não é uma COP do André, que é presidente, ou do Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ou uma COP do Lula, que é presidente da República. Esta aqui pode ser chamada a primeira COP do povo do mundo inteiro. Porque aqui teve gente do mundo inteiro fazendo suas manifestações. Dito isso, eu queria dizer para vocês uma coisa extremamente importante. Os líderes que dirigem os países do mundo hoje precisam compreender que se a gente não tiver um comportamento de acordo com aquilo que é a aspiração do povo e a aspiração da juventude, a aspiração das mulheres, nós estaremos colocando em risco uma coisa chamada democracia. Nós estaremos colocando em risco uma coisa chamada multilateralismo. Nós estaremos colocando em risco uma coisa chamada credibilidade. Porque se nós não fizermos aquilo que nós geramos de expectativa para as pessoas não têm por que confiar nas suas lideranças. A questão do clima não é mais apenas uma visão acadêmica. Não é mais uma visão de meia dúzia de intelectuais. Não é mais uma visão de meia dúzia de ambientalistas. A questão climática é uma coisa hoje muito séria que coloca em risco a humanidade. E é por isso que nós tratamos isso com muita seriedade. É por isso que todos os dirigentes do mundo têm que saber que cuidar do clima é cuidar da manutenção e da existência do planeta Terra, porque ainda não encontramos outro lugar para nós sobrevivermos. Cuidar do clima é saber que os países ricos precisam ajudar os países pobres, de que é preciso colocar dinheiro para que as pessoas que têm floresta em pé mantenham as suas florestas em pé, para que as pessoas possam saber que, mantendo a floresta em pé, ele pode ganhar mais do que derrubando a floresta. Manter a nossa água limpa é um compromisso de manter o planeta funcionando. Isso não é uma coisa abstrata. Nós precisamos convencer as pessoas de que os bancos multilaterais, que cobram uma exorbitância de juros dos países africanos e dos países pobres da América Latina, precisa transformar parte dessa dívida em investimento para que a gente possa fazer com que a questão da transição energética seja verdadeira. As empresas petroleiras têm que pagar uma parte disso, as mineradoras têm que pagar uma parte disso, as pessoas que ganham muito dinheiro têm que pagar uma parte disso, porque senão quem vai sofrer é a parte mais pobre do planeta Terra. São as ilhas, são os pobres da África, da América Latina, da Ásia. Então é preciso que as pessoas tenham consciência que todo mundo tem que ter muita responsabilidade. E é por isso que nós colocamos a questão do mapa do caminho. Ora, porque é preciso a gente mostrar para a sociedade que nós queremos, sem impor nada a ninguém, sem determinar o prazo, que cada país seja dono de determinar as coisas que ele pode fazer dentro do seu tempo, de possibilidade, mas que nós estamos falando sério.
é preciso que a gente diminua a emissão de gás de efeito estufa. E se o combustível fóssil é uma coisa que emite muito gases, nós precisamos começar a pensar como viver sem combustível fóssil e construir a forma de como viver. E falo isso muito à vontade, porque sou de um país que tem petróleo. Sou de um país que extrai 5 milhões de barris de petróleo por dia. Mas também sou do país que mais utiliza etanol misturado na gasolina. Sou de um país que produz muito biodiesel e o nosso óleo diesel já contém 15% de biodiesel misturado. Sou de um país que tem 87% da sua energia elétrica limpa. E eu quero que todos tenham. E para isso os países pobres têm que ser ajudados pelos países ricos. Os países ricos podem ajudar a transição energética africana, a produção de biocombustível, a produção de eólica, de solar. Tudo tá, não é apenas um pouco de dinheiro, é transferência de tecnologia, de conhecimento. É ajudar os países a dar um salto de qualidade. E eu acho que a minha equipe que está negociando, 2 homens e uma mulher, ela é mais inteligente que os dois, que a gente consiga fazer as melhores negociações possíveis, que a gente consiga convencer, porque numa Copa a gente não impõe nada. Tudo tem que ser por consenso, tudo tem que ser muito conversado. E nós respeitamos a soberania política, ideológica, territorial e cultural de cada país. Não queremos impor nada. Queremos apenas dizer, é possível. E se é possível, vamos tentar construir juntos. Por isso, eu estou feliz. Estou feliz. Eu estou tão feliz que um dia haverei de convencer o presidente dos Estados Unidos de que a questão climática é séria e de que o desenvolvimento verde é necessário. Estou tão feliz que eu sonho um dia até acabar com a guerra da Rússia e da Ucrânia, que já não existe mais razão dessa guerra continuar. Sou tão feliz que saio daqui para ir para Brasília, certo de que os meus negociadores irão fazer o melhor resultado que uma COP já pôde oferecer ao planeta Terra. Por isso, um beijo no coração de vocês e até o final da COP. Muito obrigado, presidente. Embaixador André Corrêa do Lago, ministra Marina Silva, Ana Toni, Maurício Lírio e a primeira-dama Janja. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite.